Então, a gente vai falar sobre os tumores cervicais benignos, né? Da infância, basicamente, né? Então, só para fixar um pouquinho, toda vez que eu tenho uma massa, um tumor na região cervical, eu tenho uma variação conforme a idade do paciente, né? A criança e o adolescente, a principal causa de tumoração cervical vai ser linfonodo reacional, vai ser causa inflamatória, né? É praticamente aí 70% dos casos. Depois vão vir as alterações do desenvolvimento embrionário, né, as malformações congênitas, e depois neoplasia maligna, nessa idade principalmente linfoma, né? No adulto jovem eu começo a ter um equilíbrio das neoplasias com as inflamações, e ainda tenho alguns casos que eu vou fazer diagnóstico das lesões de desenvolvimento embrionário. E no adulto e no idoso, adulto assim, mais de 50, né? Todo tumor cervical é câncer até que se prove ao contrário, né? Então, para sempre ter essa perspectiva. Em relação às malformações embrionárias, tem que falar um pouquinho de embriologia lá dos arcos branquiais, né? Eu vou ter o primeiro, segundo, terceiro, quarto arco, e eu vou ter a formação básica do ouvido até a região torácica alta, aqui nos arcos branquiais. Toda vez que eu tenho um defeito de migração, principalmente da bolsa faríngea, que vai estar aqui entre o primeiro e o segundo arco, ou de algum órgão sólido que está sendo formado aqui, como, por exemplo, a tonsila, a tireoide, que está sendo formada no forame cérvico, na linha média, ou até as paratireoides do timo, eu posso ter uma formação de um cisto cervical secundária a essa migração errada. O que é importante, e é o que acho que cai eventualmente na prova de título, vai ser o cisto tireoglosso. Lembrando que a tireoide ela começa a se formar no forame cego, ali na base da língua, e ela vai descer para o pescoço ao longo da 12ª até a 18ª semana de gestação, até ela se localizar naquela região. Na segunda bolsa faríngea, eu tenho a formação do tecido linfóide que vai dar origem à amígdala, e onde é que eu vou ter uma formação do segundo arco branquial. E na primeira bolsa faríngea, eu tenho a formação do conduto da caixa timpânica. E eu posso ter uma malformação aqui da caixa timpânica e formar um segundo conduto auditivo, que é o cisto de primeiro arco branquial, né? O cisto de terceiro e de quarto arco branquiais, eles vão ser aqui para baixo. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Lembrando, então assim, teoricamente eu tenho, por exemplo, a migração da amígdala e eu tenho toda a reabsorção e apoptose daquelas células, daquele trajeto, e eu acabo sem ter nada nesse trajeto. Então eu posso formar o que eu chamo de seio. O que é o seio? É quando eu tenho uma persistência proximal do ducto. Então eu tenho um seio do segundo arco. Eu tenho uma lesão que ela vai acumular secreção na amígdala e ela vai ter uma limitação até a bainha carotídea, até alguma. Ela não é exteriorizada. Por exemplo, posso ter do terceiro arco também. Eu formo um cisto quando eu tenho uma reabsorção de terço proximal e distal desse trajeto, e no meio do caminho fica um pedaço de tecido, que é o mais comum, o cisto tireoglosso. Então, no meio do caminho, eu formo uma bolsa com aquele tecido lá ectópico. E eu posso ter, por último, a fístula, que eu tenho um trajeto completo, desde o endoderma até o ectoderma. Então, eu tenho uma formação completa, exteriorizada. Tranquilo? Em relação aos cistos e as fístulas branquiais, os cistos são os mais frequentes, né? Sendo que a má formação do segundo arco branquial ela é responsável por praticamente 90% dos casos
diagnosticados, eles podem ser bilaterais e tem alguma tendência familiar. Não é comum a criança que ela tem uma fístula branquial, você olhar o pai e a mãe e eles terem ou história de operação de cisto branquial ou então um diagnóstico subclínico lá que ninguém nunca fez, né? Em geral, o cisto ele começa a ser percebido, né, pela criança ou o adulto jovem, quando ele começa a aumentar de volume, e as fístulas, em geral, elas são vistas desde o nascimento. Então, é visto um pequeno orifício na pele, esse paciente ele tem uma microfístula aqui, ó. Essa imagem é muito ruim. Mas ele tem uma fístulazinha aqui, que ele faz a esterilização, e, em geral é na borda externa, a borda medial do esternocleidomastoide. Então, as fístulas do primeiro arco, elas grosseiramente são como se fosse uma duplicação daquela pele do conduto auditivo. Então, o paciente ele faz como se fosse um conduto duplo, e ele pode ser classificado principalmente, tem outras classificações, mas a classificação mais usada classifica em tipo 1, quando a lesão ela termina em fundo cego, né? Ou a do tipo 2, quando ele termina no conduto e ele tem um trajeto que vai até a mandíbula, em geral ali até a região do ângulo da mandíbula, região submandibular, e muito comumente ele atravessa a parótida. O cisto do segundo arco, que é o que a gente acaba mais vendo aí no pronto-socorro do base, volta e meia a gente vê um que está infectado, né? O paciente está com um cisto de segundo arco. Ele, em geral, é uma lesão que ela fica na borda anterior do esternocleidomastoide. E o trajeto, quando existe, ele vem entre a carótida interna e a carótida externa, e ele vai desembocar lá na região da orofaringe, ali da amígdala. Tem um orifício na amígdala, no pilar anterior, pilar posterior. É muito difícil de ver esse orifício, é muito incomum mesmo. E, em geral, o paciente do segundo arco, por que provavelmente ele é o mais diagnosticado? Porque a tonsila é o lugar mais contaminado possível. Então, muito provavelmente ele fica infeccionando esse cisto por conta dessa comunicação com a amígdala. E o cisto do terceiro arco, ele também é na borda do esternocleido, em geral um pouco mais baixo, na altura ali da cricoide, da cartilagem tireoide. E, por característica, ele passa atrás da carótida interna, entre a carótida e o hipoglosso, pelo trajeto dele. E o orifício, em geral, é no seio piriforme, mas pode ser na região da laringe também, de prega área epiglótica, ou então até da supraglote mesmo. Mas o mais comum é seio piriforme, né? Essa aqui é uma tomografia de um paciente, então o que a gente vê? A gente vê uma lesão cística, arredondada, bem delimitada, com uma captação periférica de contraste, que denota processo infeccioso, entre o esternocleido, na borda anterior do esternocleido, e na frente da carótida. Então, do ponto de vista radiológico, esse é um cisto do segundo arco branquial. Para eu pensar num cisto de terceiro arco, ele tinha que estar rechaçando a carótida lateralmente e não medialmente, igual ele faz aqui. Vocês estão conseguindo ver bem essa tomografia aí? Dá para ver sim. Dá para ver, né? Tá bom. Então, isso é o que a gente acaba vendo lá no base. Não sei se vocês lembram. Esse ano a gente viu um. Aqui, mais ou menos a mesma coisa. O paciente ele tem uma lesão cística. Essa imagem é sem contraste, né? Bem arredondada, sem septação. E ela rechaça lateralmente o esternocleido, rechaça medialmente os grandes vasos. Então, é um cisto de segundo arco branquial, sem dúvida. Aqui é só para mostrar que ele pode ter septação. Não é incomum, mas pode também essa septação ser um linfonodo próximo que está abscedado, né? Esse aqui é um paciente que tem um cisto de quarto arco branquial. Esse exame é uma fistulografia. Você pega a fístula, injeta contraste, faz uma radiografia.
Hoje acaba se fazendo mais tomografia, né? Mas antigamente se fazia muito essa fistulografia por raio-x. E dá para ver aqui o trajeto. Se desse para delimitar, ele seria mais ou menos na região da hipofaringe ou até da orofaringe. Ele vai ter a extensão até o terço médio do pescoço na borda anterior do esternocleido. Tem um cisto e tem uma fístula alta. O tratamento ele é cirúrgico, né? Essa cirurgia tem que ressecar completamente a lesão. Então, é uma cirurgia que não pode deixar cápsula, que ele volta a crescer. E por esse fato de ter que ser feita a ressecção completa, até vocês verem quando a gente tem caso no base que está infeccionado, eu sempre peço para funcionar, eu nunca peço para fazer incisão. Até quando alguém manda no grupo, assim, não incisa tal. Que a partir do momento que a gente incisa, tem uma chance maior de ficar cápsula aderida à pele. E fica muito mais difícil fazer a ressecção. Então tem que ressecar a pele e tal. Então, o paciente em geral ele vai chegar com um quadro clínico com uma infecção, né? Ele chega com abaulamento do cervical, vermelhidão. Então tem que tratar a infecção primeiro, pode ser feita punção de alívio e depois o tratamento cirúrgico para ressecar completamente a lesão. Tá? Em relação à incisão cervical para ressecção, quando eu tenho um cisto baixo no pescoço, eu vou usar uma prega que o paciente tem, né? Não sei se vocês já escutaram o Chico falando, e isso é verdade, todo paciente tem 3 pregas no pescoço, né? Então você usa uma dessas pregas, faz a ressecção, separa a musculatura, separa os grandes vasos e faz a ressecção completa da lesão. Quando o paciente tem um cisto alto do segundo arco ou um cisto do primeiro arco, a ressecção é aquela padrão da parotidectomia, né? Incisão de Blair. Faz a incisão junto do tragus e desce para o pescoço. Quando eu tenho um seio ou uma fístula, eu preciso fazer uma elipse para ressecar a lesão, fazer um fechamento primário, ou da pele ou da mucosa interna, né, quando eu tenho um seio, para ressecar completamente essa lesão também. Senão eu posso ter uma nova formação do processo inflamatório ali. Tá? Então, assim, basicamente é isso. É o que cai na prova de título. Se cair, cai aquela radiografia ali, perguntando onde é que está a carótide, esternocleido e se é um cisto de primeiro ou segundo arco ali, a segunda. As anomalias congênitas da tireoide, as duas principais são o cistireoglosso e a tireoide ectópica, né? Lembrando que a tireoide, ela nasce lá no forame cego na base da língua ali do segundo arco branquial, e quando a tireoide ela começa a descer, ela atravessa o ióide que está em formação ali do terceiro e do quarto arco. Eu tenho a descida da tireoide, atravessando o ióide até ela se posicionar na posição anatômica dela, né? Que é esse trajeto aqui. Eu tenho um trajeto do ducto tireoglosso, que vem da base da língua, atravessa ou passa muito perto do ocioide, e eu vou ter um cisto que pode ser simples ou pode ser duplo em cima da tireoide. Ele é uma formação congênita mais incidente na população do pescoço. Ele acomete até 7% da população. A maioria dos casos são assintomáticos, não tem diferença entre os sexos, e a maior parte do diagnóstico é feito na criança e no adolescente, né? Ela 90% das vezes ela é mediana, bem mediana, mas ela pode ter um deslocamento lateral por conta da formação do ióide, né? E a clínica comum, o paciente fala que enche o pescoço, desincha, enche, desincha, às vezes quando ele bate, quando ele gripa. Então, nem sempre o paciente consegue associar muito bem o que faz fazer o aumento ali da região, né? Ao exame clínico, ele é móvel a deglutição, né? Você vai palpar o cisto, vai pedir para o paciente engolir, o ióide sobe e ele acaba puxando o cistireoglosso para cima, e você vê a movimentação clara dele, ou então quando o paciente faz a elevação da língua ou a protrusão da língua para fora da boca. O cistireoglosso ele
em geral, ele vai ficar nessa região entre o ióide e a cartilagem tireoide, ou acima do ióide. Mas ele pode ficar atrás do ióide ou baixo, entre a glândula e o ocioide, né? A cirurgia do cisto tireoglosso é a única cirurgia da cabeça e pescoço que nos últimos 100 anos não teve nenhuma modificação, porque ela resolve todos os casos, né? Então, se eu tenho uma coisa muito boa, não preciso ter outra técnica, né? Então, a gente usa a cirurgia de Sistrunk. Na cirurgia de Sistrunk, eu faço uma abertura horizontal do pescoço, né? Eu faço extensão cervical, faço uma incisão horizontal, separo a musculatura inferior-ideia do cisto, ou superior-ideia, quando assim for, libero o cisto até próximo ao ióide, eu faço a ressecção anterior do ocioide. E por que chama técnica de Sistrunk? Porque isso é questão de prova. Eu faço a manobra de Sistrunk. O que é a manobra de Sistrunk? O cirurgião coloca a mão por dentro da boca na base da língua, empurra a região ali do forame cego da base da língua e se faz uma ressecção até lá na base da língua. Então posiciona-se um mixta e é feita a ressecção completa, por isso o nome da técnica. Depois que eu ressequei o osso, aqui eu não tenho a manobra de Sistrunk, né? Eu tenho que fazer a reconstrução dessa linha tendínea para o paciente não ficar disfágico, né? Pós-operatório, em geral, ele é bem doloroso, ele é muito mais doloroso, por exemplo, que uma cirurgia de tireoide, por causa da ressecção do osso e da cauterização do ióide, é bem dolorido. E o paciente ele fica levemente disfágico, porque o ióide ele serve como um tendão de sustentamento ali, tanto da musculatura supra como infra, da base da língua e elevação da laringe. Então, sempre orientar pacientes nas primeiras 6 semanas, vai ter dificuldade de engolir, vai ter um pouco de dor, né? Mas depois ele se reabilita e ele faz uma autofisioterapia e fica 100%. Outra formação comum que a gente tem, só que na verdade é rara, né? É a tireoide ectópica. A forma mais comum é a tireoide ectópica lingual, né? Eu tenho a tireoide, em vez de eu ter descido, ela fica aqui na base da língua. E eu vi um caso, o paciente ele tinha disfagia e a gente achava que era hemangioma. Quando fez a tomografia, captou contraste, na punção veio tireoglobulina, né? É rara, mas comum em mulher. Em geral, ele ocupa ali a base da língua, a valécula, e em casos muito que o paciente pode fazer bócio da tireoide ectópica. Então, ele pode ter dispneia, pode ter disfagia, pode ter, inclusive, episódio de sangramento, tá? Na maior parte das vezes, ele não tem tireoide tópica, né? E esses pacientes, comumente, eles têm hipotireoidismo. O tecido tireoidiano na base da língua, ele não tem capacidade de se organizar tão bem quanto uma tireoide normal, e ele tem uma produção insuficiente de hormônio. Suficiente para ele não ter sido pego no teste do pezinho, né? Então ele não é um hipotireoideu quando ele nasce, mas essa tireoide não consegue se organizar na adolescência para suprir toda a demanda do paciente, né? E esse é o diagnóstico comum. O paciente hipotireoideu vai lá fazer ultrassom de tireoide e o radiologista vira e fala que não tem tireoide no pescoço, né? E em caso de dúvida, se faz a PAF, né? O tratamento desse paciente tem que fazer reposição hormonal, em geral em dose supressiva, para induzir esse tecido a regressão ou diminuição de tamanho. E quando o paciente tem sintoma, ele é operado, tá? O fato da tireoide estar na língua não aumenta a chance dela ter câncer, ao contrário do cisto tireoglosso, que ele tem uma chance de transformação maligna, muito pequena, mas tem em torno de 0,5%. Né? E a mais rara de todas, da posição da tireoide, é a tireoide intratraqueal. Em geral, o paciente é assintomático, e a tireoide está localizada na parede anterior ou lateral da traqueia, no lugar das cartilagens traqueais, mas o paciente ainda tem hipertuito, né?
É o paciente que ele vai fazer uma endoscopia ou faz uma cintilografia e ele descobre acidentalmente isso. Nesse caso não se opera, né? Ou se opera e faz a reconstrução com cartilagem de costela. Essas são as posições mais comuns dessas tireoides anormais, né? Primeiro é base da língua e valécula, depois é dentro da língua, no soalho do pescoço, e muito mais raramente no pescoço baixo ou intratraqueal, ou então até mediastinal. As últimas lesões comuns são hemangiomas e figromas, né? Então o hemangioma ele tem uma rede capilar ali que ela persistiu na formação embrionária e ele acaba fazendo uma hipertrofia durante o crescimento da criança ali, né? É a mais frequente das congênitas de todas as malformações congênitas que a gente tem, né, no ser humano, é o hemangioma. Acomete até 2,5% dos recém-nascidos e é mais comum em mulheres, né? E o que acontece? Em geral, o hemangioma ele vai desaparecer após o primeiro ou segundo ano de vida, né? A mãe chega, doutor, meu filho nasceu com uma mancha no rosto e essa mancha cresceu muito nos primeiros 6 meses. Por quê? Porque o pico de GH é muito intenso, né, nos primeiros 6 meses. E a partir do primeiro ano e do segundo ano começa a diminuir a produção de GH, né? Essa criança ela começa a crescer menos, então essa lesão começa a regredir, né? Os hemangiomas são classificados em 3, né? O primeiro é o cavernoso, que é formado por grandes vasos, são vasos distendidos, volumosos, tem uma coloração vinhosa, é uma lesão que ela é mole, não fica parecendo que você está apertando uma bolsona d'água. Caracteristicamente, o paciente fala que quando ele faz valsalva, ou então quando ele deita com o rosto virado para o chão, aquela lesão ela aumenta de tamanho, né? E quando ele é superficial, ele pode sangrar e sangra de maneira acentuada, né? O paciente tem casos descritos de paciente chocar por sangramento de hemangioma. A forma mais comum são os hemangiomas capilares planos, né? Também conhecido como nevus fâmeos, e em geral são placas rosas, vinhosas, avermelhadas, e elas são realmente só uma placa, assim, ela tem um mínimo volume. E quando você faz uma vitropressão, né, você pega uma plaquinha de vidro ali que se usa para fazer biópsia, você faz a compressão e a lesão ela muda de cor. Na hora que você tira o vidro, você consegue ver ela voltando a ficar colorida, né? E, em geral, ela tem uma configuração que chama de geográfica, né? Ela faz como se fosse um mapa, porque ela tende a respeitar aquele padrão de vascularização local, né? E eu tenho hemangioma misto, né? Ele tem um componente que ele é capilar, um componente que ele é tão branco agora, é cavernoso. Então eu tenho uma lesão que ela é uma placa, mas quando você olha melhor ela tem um pouco de volume, um pouquinho mais aumentada, né? E ela é um pouco mais superficial que os cavernosos. No cavernoso, a característica é que ele é profundo dentro do tecido muscular, tecido ósseo ou do subcutâneo, tá? A maioria vai desaparecer no primeiro e no segundo ano de vida, então a principal coisa na consulta é papoterapia. Em geral, você só vai intervir de imediato se for na laringe, o paciente tiver estridor ou insuficiência respiratória. E para o hemangioma capilar, que é o mais comum, o tratamento padrão ouro é propanolol. O propanolol ele induz uma angiogênese negativa ali e ele diminui a vascularização. Então ele ajuda muito a acelerar o processo de regressão. Em pacientes que têm falho, que têm lesões grandes, eu posso associar corticoide ou oral ou até intralesional, escleroterapia com álcool, isso principalmente para os hemangiomas cavernosos, né? Álcool 70, posso usar glicose hipertônica, posso tentar fazer cauterização em centro cirúrgico. Cauterização é muito trabalhosa, né? Sangra muito. Pacientes que têm hemangiomas muito grandes, deformantes, que têm um vaso no tedor muito grande, que a cirurgia causa muita mutilação, ele pode fazer radioterapia, até quimioterapia.
Dá para fazer embolização ligadura vascular também, inclusive usar laser e operar o paciente. Então tem, mas o mais comum é desaparecer, não precisa fazer nada. O higroma cístico é uma malformação vascular do tecido linfático, né? O tecido linfático ele tem como característica embrionária, ele é um tecido que ele é altamente invasor, né? Ele vai penetrando em todos os outros tecidos e vai formando a rede linfática, né? Então, em um dado momento lá, eu tenho um tecido linfático que ele perde a capacidade de parar de invadir e ele começa a crescer desordenadamente os tecidos vizinhos e começa a formar múltiplos cistos. E esses cistos têm linfa, né, no líquido clarinho, e eu começo a fazer vários cistos unidos até fazer uma grande lesão multilocular. Então, existem casos de higroma cístico que são muito grandes e outros menores, mas em geral são lesões maiores mesmo. Eles, em geral, estão presentes no nascimento e o mais comum no pescoço é na região inferior da mandíbula e pescoço mesmo. E, ao contrário do hemangioma, ele vai crescendo devagarzinho, aparece até o 2º ano, ele não regride, ele continua a crescer. É uma lesão que ela não evolui. Em geral, ele é amolecido, mas dá uma sensação que tem líquido, parece que está apertando um balãozinho cheio de água. E o sintoma vai ser pela presença. Então, assim, a criança tem dificuldade de abrir a boca, vai ter uma compressão cervical, mas ele, por exemplo, não faz destruição de tecido vizinho, nada. Pode fazer remodelação. Tá? E posso fazer o diagnóstico tanto com tomografia, ressonância, ultrassom e até punção. Né? E, em geral, a área mais comum de higroma é a área da região submandibular, né? O trígono posterior do iorde. Né? O tratamento ele é predominantemente cirúrgico, mas eu posso tentar fazer corticoide, tentar fazer agente esclerosante em paciente que tem contraindicação cirúrgica, que é muito pequeno, ou então até punção de aspiração. Né? O laser amarelo, o pessoal tem usado em alguns locais, são até radioterapia, né? De todas essas lesões que eu falei, é a que mais recidiva. E qual que é o problema? É que você vai operando, opera, e você começa a fazer lesão iatrogênica de nervo, de grande vaso do pescoço, ressecção de musculatura. Então o paciente ele não tem problema da lesão, tem problema da intervenção do cirurgião de cabeça e pescoço. Né? E recentemente, assim, tem 12 a 15 anos, existe um anticorpo que é o piscinabil, que ele é um antifator de crescimento linfático, aí, eu não lembro certinho. E ele induz regressão de lesão. Esse aqui é um paciente que tinha um angioma grande no pescoço, usou, teve uma reabsorção praticamente completa da lesão. Isso aqui é a tomografia pré do paciente, né, mostrando uma lesão grande na borda lateral do esternocleido, na borda anterior, desculpa. E depois eu tenho praticamente nada de lesão visível no pescoço dessa criança. Então é um tratamento que ele é muito caro ainda, ele não é disponível no SUS, mas um dia, se Deus quiser, a gente chega lá. Tá? As últimas duas malformações congênitas benignas que a gente vê na criança, as mais comuns são cistodermóide e teratoma, assim, as mais comuns não, as últimas duas, né? Tanto as duas lesões, elas são por erro de migração celular de células totipotentes, né? Então eu começo a ter uma imigração errada dessas células totipotentes e elas vão para algum lugar profundo que não era para elas estarem e elas vão originar ou cistodermoide ou teratoma, né? A diferença, por exemplo, das lesões, o cistodermoide ele tem duas camadas germinativas. Ele tem ectoderma e mesoderma. Então, é aquela característica, né? Uma lesão que ela é epitelial e gordurosa ao mesmo tempo. Né? E eu tenho o teratoma verdadeiro, que ele tem que ter as três camadas germinativas, né? Tem que ter endoderma, ectoderma e mesoderma. Né? E eu posso ter os tumores tetróides, que é constituído de células imaturas, células totipotentes. Eu tenho o teratoma, que são de células já bem diferenciadas, então eu consigo identificar adipócito,
mielócito, consigo identificar tecido ósseo, né? E eu tenho o que a gente chama de epignatos, que eu tenho uma formação grosseira de órgãos. Vocês já ouviram falar, o paciente vai operar um teratoma, aí acha um dente com cabelo dentro da lesão, acha um átrio cardíaco em formação, então, que é o estágio mais avançado desse tipo de lesão, né? O teratoma em si, ele tem um prognóstico muito bom. Ele não é classificado como câncer, mas ele pode ter uma transformação maligna e ser extremamente agressivo. O cisto dermoide, clinicamente, é uma massa arredondada, fibroelástica, em geral ele é localizado na linha média, tanto da boca como do céu da boca, do nariz ou principalmente do pescoço, e ele tem um crescimento assintomático leve, né? Ele pode fazer uma inflamação secundária na presença de infecção, né? E quando se faz a imunistoquímica dele, vê-se epitélio escamoso, material amorfo, apêndices cutâneos, gorduras, glândula sebácea, né? O teratoma, em geral, eles são arredondados também. Eles têm localização principalmente na linha média, mas ele pode ter lateralidade, né? E ele pode tanto vir lá da boca até lá na altura do mediastino anterior, né? E ele tem as 3 camadas generativas, ele cresce, ele faz compressão das estruturas vizinhas, e quando eu tenho a transformação maligna, a sobrevida de 50% em 1 ano é muito baixo, né? E quem que em geral maligniza é o mediastinal. Então, até fazendo jus àqueles 4 T's que o pessoal sempre fala, né? E isso aqui eu não vou falar, não fica muito extenso, né? Além das malformações congênitas todas, as outras lesões benignas e tumores benignos que eu tenho, principalmente na infância, são as adenopatias cervicais inflamatórias, né? Que podem ser de origem virais, bacterianas ou de protozoários. E isso aí fica uma coisa específica depois. Beleza? Show de bola, chefe. Beleza, chefe. Obrigado pela aula. Fazer curtinho mesmo. Então, alguma dúvida, alguma coisa? Não, só para citar que o higroma eu não lembro de ter visto nenhum. Nenhum? Higroma eu não lembro, chefe, de verdade. Se eu vi, Lá eu não na lembro. Galbê tem uma menininha que a gente operou umas 5, 6 vezes. Eu operei 2 vezes ela. Uma no R3 e uma depois de voluntário. Mas assim, o higroma, ele parece que a criança tem um saquinho de uma bolsinha de água, tipo, como se fosse, parece uma sinovite. Você já viu o derrame articular, né? É como se fosse um derrame articular no pescoço, assim, tipo, móvel. A mesma sensação de líquido livre, assim. E a cirurgia é uma porcaria, bicho. Sangra tudo, você não acha plano, aí você machuca nervo. Eu fiz umas 2 na resistência. Graças a Deus tem anticorpo agora. Beleza? Beleza, obrigado, valeu. Então tá. Boa noite, gente. Bom descanso. Boa noite, chefe. Obrigado. Valeu. Também.